Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 4.1. Uma aula, pessoal, olha só, onde você deve ter assistido como pré-requisito, dá uma olhada aqui, ó. Você deve ter assistido como pré-requisito ao vídeo Movimento Uniforme, né? Aqui, ó, como entender o movimento uniforme. Quer que eu desenhe? Esse é um vídeo lá do Descomplica. Então você deve ter assistido esse vídeo aí como pré-requisito. Mas aí agora que você já assistiu o vídeo, né, e que já tem esse pré-requisito, vamos lá, o que vai ser trabalhado na aula de hoje? Quais conteúdos serão trabalhados na aula de hoje? Vamos aqui, pronto, aqui ó. Nossa aula 4.1, falaremos a respeito de algarismos significativos e movimento uniforme, algarismo significativo, correto e duvidoso. Vamos fazer uma introdução, né, a esse novo ramo ou nova área da física chamada mecânica. Então vamos entrar em mecânica. Dentro do conteúdo de mecânica, vamos entrar no estudo da cinemática, definir o que é uma partícula e falar sobre movimento relativo e velocidade relativa. Então é uma aula cheia de conteúdo bacana, conteúdos que são extremamente relacionados com o seu dia a dia, e que a partir dessa aula, naturalmente, você fará algumas conexões, né, dessas citações com o seu dia a dia. Então, está preparado? Vamos nessa! Algarismo correto e duvidoso. Vamos lá, pessoal, manda na tela. Ao realizar a medição de algum objeto, nunca teremos a medida exata. Nunca teremos a medida exata do objeto, utilizando uma régua, por mais precisa que seja. Isso porque o último algarismo dessa medição será duvidoso. Então, para analisar aqui, imagina aquela situação onde você tentou ajudar em casa, né? Você tentou ajudar sua mãe ou seu pai fazendo alguma medida, né? Por exemplo, vai fazer uma reforma na cozinha. Aí a sua mãe fala, pega essa régua aqui, pega essa trena, vamos esticar aqui e fazer a medida da pia. Vê qual é a altura dessa parte aqui para a gente poder trocar uma cômoda. Então tá, aí vai você lá fazer a medida com a régua, com a trena. E por mais que você seja muito cuidadoso e muito cauteloso na hora de fazer essa aferição, na hora de fazer essa medida, sempre vai surgir, ó, aquela parte duvidosa da medida. Aí você olha assim, 25 centímetros, mas 25, alguma coisa. Aí você vai ficar na dúvida, o que é aquele alguma coisa? Então você tem um algarismo duvidoso dentro da sua medida. Ou seja, quando você vai medir alguma coisa, raramente você vai ter a certeza de que aquela medida seja exata, tá? Então, isso é natural da prática experimental. Em física, sempre que você mede algo, o tempo de queda de alguma coisa, a massa de alguma coisa, o tempo para você ter um determinado fenômeno, vai ter a margem de erro ou uma variável experimental. Então, por isso que tem a expressão dentro de uma margem de erro aceitável, porque já se prevê que atividades de medida e atividades experimentais, você pode ter pequenas variações na medida, de modo que você tenha que fazer o experimento várias vezes e trabalhar com a média dos valores. Ok, pessoal? Isso estando claro, vamos avançando. Continuando, manda na tela. Vamos fazer a medida de um comprimento X, né? Usando uma régua. Então, você olha assim, cada centímetro está dividido em 10 milímetros. Então, você vai usar uma régua, né? Cada centímetro, 10 milímetros. Vai fazer uma observação, né? E nessa observação você vai ficar na dúvida assim, né? Vai ter uma pequena certeza, olhar aqui, ó, e vai dizer, bom, esse objeto com certeza tem mais que 3 centímetros. E esse objeto com certeza tem menos que 4 centímetros. E aí, nesse ponto, onde está a tua certeza, vai entrar o detalhe da incerteza. É onde você vai olhar aqui. Ele tem mais que 3 centímetros, ele tem menos que 4 centímetros. Então você vai contando casinha por casinha, cada pauzinho desse aí, ó, de modo que vai chegar numa estimativa.
E a tua estimativa vai dizer isso aqui, ó. Bom, esse objeto tem entre 3,7 centímetros e 3,8 centímetros. É aquela hora que você vai fechar assim os olhinhos assim, ó. Vai cerrar os olhinhos para tentar enxergar a régua, para ver onde que está mais próximo do valor que você vai anotar. Então essa é a parte duvidosa, da medida, ok, pessoal? Tá claro isso? Você já passou por isso? Tentou fazer alguma medida e ficou na dúvida em qual algarismo você vai colocar ali? Qual o número que você vai anotar? Já teve essa dúvida? Vamos nessa! Manda na tela! Aqui, ó, dá uma olhada aqui. Não sabemos qual o algarismo que vem depois do 3,7. Poderíamos dizer que poderia ser, ó, a palavra poderia ser 3,72, por exemplo. Mas eu tenho como dizer isso aí? Nesse caso, temos certeza, né, do 3, né, e do 7, mas não do 2. Esse número 2 aqui, que eu falo que poderia ser 2 depois do 7, eu não tenho certeza sobre ele, ok? Mas eu tenho certeza que pode ser 3 e talvez que possa ser 7. Então, o algarismo 2, que eu estou atribuindo aqui, ele é dito como um algarismo duvidoso. Ele entra aí nessa prática experimental da estimativa. É um algarismo duvidoso. Ok? Agora, algarismo significativo, tá? A gente falou sobre algarismo duvidoso, agora algarismo significativo. São aqueles que têm importância na exatidão de um número. Os algarismos significativos são todos aqueles contados, né, da esquerda para a direita, a partir do primeiro algarismo diferente de zero. O detalhe, a partir do primeiro algarismo diferente de zero. Vamos ao exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho 45,30 centímetros. Então ele vai ter o quê? Tem 4, né? E aqui eu vou ter 0,0595. Ele vai ter o quê? 3 algarismos significativos. E aqui vai ser 0,0450. Ele vai ter o quê? 3 algarismos significativos. Aí você olha assim, professor, por quê que aqui vai ter 4, né? E aqui vai ter 3 e o outro aqui vai ter 3. Qual é o significado disso? Vamos lá, vamos interpretar. Todos aqueles contados da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo diferente de zero, porque ele é contado da esquerda para a direita e o algarismo tem que ser diferente de zero. Por isso que aqui, eu vou olhar que esse zero aqui não está entrando, esse aqui não está entrando, mas esse aqui vem depois, sim. Então tem 3, 3. E já esse daqui, ó, tem 2 algarismos, mais 2, eu vou ter 4, ok? Então, por isso, 4 algarismos significativos, 3 e 3. Importante, zeros à esquerda não são algarismos significativos, tá? Por isso mesmo, então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um monte de zero, aí uma vírgula, aí mais 4 zeros, aí um 3. Bom, são todos zeros à esquerda, eles não são significativos. Então, todo esse número aqui, ele tem apenas o quê? Apenas um algarismo significativo, que no caso é o 3, ok, pessoal? Então, vocês viram, por exemplo, aqui, no exemplo anterior, que eu mostrei 4, vamos apagar aqui, vamos limpar aqui. Limpar tudo, pronto, né? Que eu mostrei 4, aqui, ó. Esse zero que está aqui, né? Esse outro zero que está aqui, esse zero que está aqui e esse zero que está aqui, eles estão à esquerda, eles não estão contando. Esse zero que está aqui está à direita, então ele conta. Então, por isso, 4, 3 e 3, tá? Cuidado com isso. Perfeito. Algarismos à esquerda não são significativos. Então, aqui, apenas o 3 é significativo. Continuando. Zeros à esquerda, do primeiro algarismo correto, antes ou depois da vírgula, não são significativos. Refletem apenas a utilização da unidade, ou seja, seus múltiplos e submúltiplos. Então, aqui, por exemplo, vamos lá. Esse número aí, por exemplo, vamos refletir um pouquinho sobre ele. Esse aqui, ó. 0,0595 do metro. Bom, ele é significativo? Esse zero aqui é significativo? Não, professor, está à esquerda. Esse outro aqui é significativo? Não, professor, está à esquerda. Mas esse aqui é
significativo, esse também e esse também. Então eu vou ter quantos números significativos aí? 3 números significativos. Aí para dizer que esses números não valem nada, que eles não servem para nada, eu não posso dizer isso, eu vou dizer que a função deles aqui é para que eu possa fazer a substituição deles em cima da unidade, né? Então aqui, ó, eu vou trazer a vírgula duas casas, então eu vou trazer a vírgula para cá, vai ficar 5,95. Então ficou 5,95. Como eu andei aqui, ó, eu andei para a direita, né? Então ficou o quê? 5,95 centímetros. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Vamos nessa. Continuando, manda na tela. Nada se altera, né? Você continua com os mesmos 3 algarismos significativos, ok? Então aqui, ó, só para a gente deixar mais claro, vamos rabiscar um pouquinho. 0,0595 do metro, se eu andar a vírgula aqui, 2 casas, então vai ficar 5,95 vezes 10 a menos 2 do metro. E 10 a menos 2 do metro é o famoso centímetro. Então, 5,95 centímetros, ok? Importante, zeros colocados à direita do resultado da medição, esses sim, eles são significativos. Então, zeros à direita são significativos. Então, olha aqui, ó, 0,0450. Aí você fala, qual é o zero, professor, que não é significativo? Esse aqui, esse aqui. Esses 2 primeiros não são significativos. Mas o terceiro é, né? Esse terceiro é significativo. E esse aqui é diferente de 0,045, ok? Ele não colocou esse zero, que estaria à direita do 5. O primeiro tem 3 algarismos significativos, enquanto que o segundo só tem 2 algarismos significativos, ok? Então, cuidado, né? Quando eu escrevo esses 2 números, vamos destacar aqui. Quando eu escrevo esse número e depois quando eu escrevo esse número, apesar de parecer o mesmo, aqui eu estou escrevendo com o algarismo significativo, que vai ser o 4, o 5 e o 0, porque está à direita. Já esse outro aqui, que parece o número anterior, eu estou escrevendo com apenas 2 algarismos significativos, que é o 4 e o 5. Ah, professor, e o outro número? Não, não tem outro número aqui. Só está anotado 4 e 5, então esses 2 são significativos. Esses 2 zeros que estão à esquerda não entram, né, como significativos, ok? Vamos nessa. Continuando, números que contenham potência de 10, notação científica, serão algarismos significativos, exceto a própria potência. Então a potência não é um número, né, significativo. Então esse número aqui, ó, 785,4. Vou escrever ele em notação científica, a vírgula está aqui, ela tem que andar para cá, né? Então vai pular quantas casas? 1, 2 casas para a esquerda. Então vai ficar 7,854 vezes 10 elevado a 2. 2 por quê? Porque a vírgula avançou 2 casas para a esquerda. Nós já falamos sobre isso. Ok. Transformei o número para a notação científica. O que vai ser significativo? Né? Ambos têm os mesmos algarismos, 7,854 seguidos. A potência de 10 apenas moverá a vírgula, que não afeta na quantidade de algarismo significativo. Ou seja, se eu olhar aqui, tanto o número que está escrito na forma normal dele, decimal normal, né, que está aqui, quanto o número escrito na forma de notação científica, ambos têm 4 algarismos significativos, tá? Aqui, ó, 7,854, algarismo significativo. E aqui, 7,854, 4 algarismos significativos. Aí esse aqui, professor? Não, esse aí não, tá? Esse aí não entra na classificação de algarismo significativo. Tá aqui, ó. Potência de 10, a potência não entra como número significativo. Então você só vai olhar o que está aqui na frente, aqui, ó. Esses são os algarismos que coincidem com o mesmo número de algarismo significativo que está aqui. Ok? Vamos nessa! Agora, pessoal, né? Vamos entrar aí no tema da mecânica, né? Falamos de algarismos duvidosos, algarismos significativos, e vamos entrar aí na mecânica, e na mecânica
vai ter essa frase para você analisar, né? Observe a imagem, ó, e o questionamento a seguir. Eu quero que você reflita bastante aí, né? Vamos refletir. Olha lá. Vamos refletir. Opa, outra mão aqui, ó. Mesmo se eu estiver parado, posso dizer que estou em movimento? E aí, o que você me diz? Dá uma boa olhada na sua sala de aula. O que seus amiguinhos falam aí? Eles concordam com essa frase? Você pode estar parado e pode dizer que está se movendo? Existe isso? Né? Então vamos lá, vai ter o trem aqui, né? O metrô, algumas pessoas aqui andando na calçada e uma pessoa parada em pé, né? Observando alguma coisa. Eu posso dizer que esta pessoa, mesmo aqui parada, está em movimento? Reflete aí. Qual que é a resposta? Se você falou sim, você falou sim, pode, professor. E alguém aí falou não? Não, professor, não tem como, né? Mesmo eu estando parado, eu não posso dizer que eu estou em movimento. A resposta pode talvez surpreendê-lo, né? Depende. A resposta é depende, tá? Vamos ver do que depende. Vamos lá, pessoal. Esse novo ramo da física, que é um dos primeiros que você vai conhecer, se chama mecânica. Então, ramo da física que compreende o estudo e análise do movimento e repouso dos corpos. A sua evolução no tempo, o seu deslocamento sobre a ação de forças, bem como seus efeitos subsequentes sobre o seu ambiente. Então, olha só, a mecânica ela é uma área muito importante da física, estuda bastante coisa que, inclusive, é comum do nosso dia a dia, objetos que se movem, objetos que estão em repouso, deslocamento de um ponto para o outro, forças que são aplicadas, os efeitos dessas forças. Então, pensa assim, mecânica está em praticamente tudo que você imaginar, né, do seu dia a dia, tudo bem? Vamos lá, pessoal! A mecânica clássica é composta, né, pelo conjunto de 3 partes. Ela vai entrar, né, sobre ela, estática. Então, o que é estática? Estuda a causa do movimento e forças. Cinemática compreende o estudo do movimento sem se preocupar com as suas causas. E a dinâmica estuda o movimento e suas causas, ok? Nesse caso da estática, propriamente dito, se a gente vai detalhar mais, a causa do movimento ou força, ele vai estar preocupado com corpos em repouso, né? Estática dos corpos, os corpos que estão em equilíbrio, que estão em repouso. Agora vamos começando aqui pela cinemática. Ao estudar a cinemática, procuramos descrever os movimentos dos objetos sem nos preocuparmos com as suas causas. Então, como assim, professor? Não entendi, professor. Como assim? Como é que é essa cinemática mesmo, hein? É assim, você pega um lápis, né? E você atira o lápis em algum lugar. Você lança ele em algum lugar, lançou o lápis. Pronto. A cinemática vai dizer para você o seguinte: a cada instante, a cada segundo, qual é a posição do lápis no ar? A cinemática faz isso. A cada instante, qual é a velocidade desse lápis quando ele está sendo lançado no ar? A cinemática calcula isso. Qual é a aceleração dele após 5 segundos? A cinemática calcula isso. Mas a cinemática não responde a seguinte pergunta: qual foi a força aplicada sobre ele? Ela não se preocupa com isso. Qual é a resultante das forças sobre o lápis? A cinemática não se preocupa com isso. Ou seja, ela estuda o movimento, a velocidade, né? O deslocamento, o tempo da partícula, mas ela não se preocupa com as causas do movimento. Ok, pessoal? Quem vai se preocupar com a causa do movimento é uma outra área da mecânica, que não é a cinemática, tudo bem? Então aqui, quando eu vou estudar esses corpos, aí vem a definição de partícula. Bom, professor, o que é a partícula? Dizemos que um objeto é uma partícula quando as suas dimensões são muito pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno, tá? Então essa partícula aqui, muitas das vezes, dependendo do livro didático, do material que você vai estudar, ele pode estar sendo definido como ponto material, né? A partícula é o que nós chamamos de ponto material. Ou seja, as dimensões do objeto são tão insignificantes em relação a todo o resto que compreende o fenômeno, que elas podem ser desprezadas sem nenhum
problema, sem que desprezar a dimensão do corpo afete de alguma forma aquilo que você está calculando, ok? Então eu posso chamar de partícula quando essa condição for satisfeita. A dimensão do objeto não interfere no que você está calculando. Pronto, ele pode ser considerado partícula, ok? Olha lá. Vamos lá, pessoal, manda na tela. Então aqui, ó, a formiga, um animal muito pequeno, né? Mas nesse caso, a formiga não é tão pequena em relação à folha, então não é considerada uma partícula. Então, se o espaço que eu estou considerando é uma folha e a formiga está sobre a folha, e eu, por exemplo, eu tenho que considerar o deslocamento dela sobre a folha e não considero a dimensão da formiga, eu começo a ter um prejuízo no meu cálculo. Certo? Aí você fala assim, como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos supor que ó, a dimensão da formiga é essa aqui, né? Vou chamar de x. Vamos supor que ela começasse a se deslocar daqui para lá, x, ok? Ela é o ponto de partida, t igual a 0, x. Quando ela chegar aqui, somente a parte da frente dela vai ter chegado, x. Ela não vai conseguir atravessar aqui, né? Saindo daqui, ó, e chegando aqui e encostando a parte dianteira. Eu só considero que ela atravessou completamente quando essa parte traseira dela sair da folha. Ou seja, a dimensão total que ela vai ter que andar para atravessar a folha vai ser o comprimento da folha mais essa dimensão x da formiga. Por isso eu não posso considerar ela aqui um ponto material. Ok, pessoal? Opa, vamos voltar aqui. Pronto, aí. Neste caso, como a formiga é muito pequena para o tamanho da mesa, ela é considerada uma partícula. Então você tem aqui uma formiguinha, né? Numa mesa extensa, nessa mesa extensa, um papel em branco com um lápis que você vai fazer um desenho. Essa formiguinha, em relação às dimensões da mesa, da folha, se você for fazer uma análise da formiga, para falar assim, vamos calcular aqui a trajetória dela, vamos calcular a velocidade dela, o tempo de travessia sobre a mesa. Aí você analisa, bom, quantos centímetros ali de comprimento em relação a toda a extensão da mesa, para eu poder calcular o tempo de travessia. Será que as dimensões dela vai influenciar assim tanto? Vai importar tanto? Vai dar muita diferença se eu considerar ou se eu não considerar? Então, nesse caso, a gente pode arriscar dizer que, ó, ela se trata de uma partícula, porque para esse caso, eu não tenho prejuízo em ignorar as dimensões da formiga, tá? No caso, a gente chama objeto, né? Mas nesse caso, as dimensões da formiga. Muitíssimo pequenas em relação a todo o resto, a todo o contexto ao qual eu estou analisando. Vamos nessa! Continuando, ó, quebrou a tela aí. O que é uma partícula? Então, aqui, ó. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 10 elevado a 4 vezes, né? 10 elevado a 4 vezes maior do que o diâmetro da Terra. Então, ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol, você acha que poderíamos tratá-la como uma partícula, né? Então, quando eu analiso aqui, né, eu tenho o nosso planeta e eu tenho a nossa estrela. Aí, ok. Bom, professor, teria algum problema eu considerar o planeta como uma partícula? Ele é tão pequeno em relação à estrela, né? 10 elevado a 4. 10 elevado a 4. 10 mil. Né? 10 mil vezes maior. Então, a distância da Terra ao Sol é 10 mil vezes maior do que o diâmetro da Terra. Então, considerando a dimensão da Terra em relação a essa distância, sabendo que ela vai ser 10 mil vezes menor, eu poderia olhar para a Terra e falar assim, ah, você pode ser tratada como uma partícula, isso não vai ter muito prejuízo em nossa análise, ok? Agora vamos lá, movimento de translação. Distância da Terra até o Sol vai ser uma distância média de 149 milhões e 600 mil quilômetros, ok? Aí aqui, distância Terra aqui, 942 milhões quilômetros. Raio da Terra, 6 mil quilômetros. Aí você fala assim, nossa, professor, olha só.
né? Aqui ela fez a translação, ok? Teria algum problema se eu olhar aqui, ó, esse é o raio da Terra, né? Essa é a distância Terra-Sol, ok? Certo? Teria algum prejuízo eu considerar ela como sendo pequena demais a ponto de considerá-la uma partícula, né? Então vamos lá, transformando em notação científica e arredondando, eu vou ter aqui, distância Terra-Sol, 149 milhões e 600 mil quilômetros. A vírgula está aqui e ela tem que vir para cá, né? Então ela tem que ficar entre 1 e 4. Então eu vou ter 1,496 vezes 10 é quanto? Quantos avanços a vírgula vai ter que dar para chegar aqui? 8, né? Então ela dá 8 saltos para a esquerda. Então vai ser 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Posso escrever... Ah, professor, aqui é um arredondamento, né? Fazendo esse arredondamento, você pode escrever 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Aqui a distância, 942 milhões. Escreve aqui, ó, 9,42. Vírgula está aqui, a vírgula vem para cá, e você vai ter 9,42 vezes 10 elevado a 8. Ok? O raio da Terra vai ser o quê? Olha só. Raio da Terra, 6.000 quilômetros. Escrevendo em notação científica, 6 vezes 10 elevado à terceira. Sim, a Terra é considerada uma partícula, porque o raio da Terra é muito pequeno comparado com a distância que está até o Sol. Então, nesse caso, né, a gente mostrou aquela imagem lá que estava fora de escala. Cadê? Que é a imagem anterior? Cadê ela aqui? Mostramos a imagem anterior, aqui, ó, que ela com certeza está fora de escala, né? A Terra está muito maior do que deveria ir, mas de qualquer forma, sim, não tem prejuízo de eu analisar a Terra como um ponto material ou partícula, considerando que o raio dela é muito menor do que essa distância dela até a nossa estrela, ou seja, até o Sol. Vamos lá, pessoal? Continuando, movimento relativo. Agora vamos entrar no conceito de movimento relativo. O movimento está presente em nossa vida, né, o tempo todo, é claro. Pessoas, animais, carros transitando, tudo está se movendo o tempo todo, né? As crianças estão jogando bola, você tem o trânsito, né, o deslocamento das pessoas no trânsito, todo mundo tem algum lugar para ir, está indo para algum lugar ou voltando de algum lugar, as crianças estão brincando, se divertindo, joga bola, tem esporte. Aqui eu tenho um vaqueiro, um peão, um cowboy, que está acabando de ser derrubado, né? Olha lá, então ele está em movimento. Movimento relativo. O movimento de um corpo, visto por um observador, depende do referencial no qual o observador está situado. Então, quando eu coloquei aquela frase inicial, né? Quando eu coloquei aquela frase inicial lá, aquela pergunta, onde havia uma moça lá parada, né, na calçada, observando alguma coisa ali no metrô, né, no trem, e estava o trem se movendo e as pessoas andando, mas estava ela parada ali observando alguma coisa. Quando eu perguntei assim, é possível que ela esteja ali, parada, em pé, e ela pode dizer que está em movimento? E qual foi a resposta que nós demos aqui? Depende. Depende por quê? Porque quando eu vou classificar se um objeto está em movimento ou se está em repouso, eu tenho que olhar essa pergunta sobre a ótica do referencial. Eu tenho que olhar esse observador que vai classificar movimento ou repouso, qual é o referencial em que ele está situado. Tudo bem? Então a resposta é depende do referencial. Vamos nessa. Então, referencial, né? Falamos referencial, o que é referencial? Só podemos dizer que um objeto está em movimento ou não a partir de um referencial. É possível que um corpo esteja em movimento para um observador e parado para outro observador, né? Agora, para a mulher na calçada, olha lá, para a mulher na calçada, as duas pessoas na bicicleta estão em movimento. Mas para a mulher na bicicleta, o ciclista está em repouso, tá? Então essa imagem é interessante, olha só. Olha aqui. Opa, né? Aqui, ó. Para essa mulher que está aqui na garupa,
Quem está pedalando está em repouso, né? O referencial está aqui, ó, está próximo. Mas se o referencial for essa pessoa que está em pé aqui, tanto a mulher que está na garupa quanto esse rapaz que está pedalando, ambos estão em movimento, ok? Agora, o que não pode acontecer é um objeto estar em movimento e repouso ao mesmo tempo, simultaneamente, em relação ao mesmo referencial. Isso não pode acontecer. Tá? Uma pessoa, um objeto, pode ser classificado como movimento, repouso, mas com referenciais diferentes. Se eu adoto o mesmo referencial, ou ela está em movimento ou está em repouso, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Trajetória, olha um conceito bacana de trajetória. Trajetória, pessoal, é o caminho percorrido pelo corpo durante o movimento. É o conjunto de todas as posições que esse corpo desenvolveu, né, ao longo do movimento. É a sua trajetória. É tudo que ele andou, é o caminho percorrido, tá? Então, trajetória, você está caminhando sobre a praia. Olha as suas pegadas aqui, a sua trajetória. Aqui, ó, há várias marcas de pneus aqui, ó. Então, vários veículos, carros, motocicletas passaram aqui. Então, você vai ter trajetórias marcadas aqui. Velocidade relativa. Na natureza, os movimentos se caracterizam pela variedade de velocidade. Neste momento, estamos todos viajando em torno do Sol, a 108 mil km por hora. Também giramos em volta do eixo da Terra a 1.670 km por hora. Aí você fala assim, nossa, professor, como que ninguém está zonzo aí? Como é que, né? Se a gente está com essa velocidade toda, olha aqui, ó. Se estamos com essa velocidade toda ao redor do Sol e girando aqui, né, em torno da própria Terra, como é que a gente não está sentindo? Está todo mundo zonzo aí, né? Por que não está acontecendo isso? Aí que está o ponto, tem a inércia, né? Tem a inércia, você não vai notar isso, mas a velocidade, o planeta Terra, ele tem uma velocidade de translação, né, em relação ao Sol, e ele tem uma velocidade de rotação em relação ao próprio eixo. Então, simultaneamente, estamos sujeitos naturalmente a esses dois tipos de movimentos combinados, ok? Vamos nessa! Ó, entre os animais velozes, o falcão peregrino chega a 360 km por hora, enquanto que o guepardo vai a 80 km por hora, né? Então, olha que interessante, o guepardo, que é sempre tratado como um animal aí mais veloz, ele ainda está menos veloz do que um falcão peregrino, né? Entretanto, nem todos são tão rápidos no mundo animal, né? Nem todos são tão rápidos. Então, assim, eu coloquei o Flash correndo, né? O Sheldon Cooper vestido de Flash correndo aqui. Então, nem todo mundo é tão rápido. Por exemplo, no mundo animal você tem o jabuti e ele vai ter uma velocidade, né, baixinha, olha só, 4,5 metros por minuto. Aí você fala assim, ah, professor, isso é pouco, isso é muito, né? É pouco ou é muito? É pouco, né? Olha aqui, o bicho preguiça, ele vai atingir o quê? 2 metros a cada minuto. É muito ou é pouco? E a lesma? A lesma, né, ela tem uma fama, então a fama dela é muito justificada, 16,5 centímetros por minuto. Enquanto que o jabuti, a tartaruga, né, ele vai ter aqui 4,5 metros a cada minuto, o bicho preguiça 2 metros a cada minuto, a lesma, olha a escala aqui, ó, centímetros por minuto, 16,5. Então, se você tiver com tempo, né, tá com tempo em casa, aparecer uma lesma, pega uma régua, uma trena e começa a medir o quanto que ela está andando, né? Pega o relógio, o cronômetro, aí você já fica atento lá, ó, passou quantos minutos, quanto que ela andou? Você já vai ter uma velocidade média, né? Tenta fazer isso aí. Vamos lá, pessoal. Velocidade. Portanto, percebemos que velocidade é a relação que existe entre a distância percorrida por um corpo, um móvel, e o tempo que este corpo gastou para percorrer. Suponha que um automóvel, movendo-se em uma estrada plana, reta, com seu velocímetro indicando sempre uma velocidade de 40 km por hora, né? Então, isso significa o quê? Que a cada hora, o carro andou quanto? Ele percorreu 40 quilômetros.
Porque a velocidade é constante, o movimento é uniforme, né? Então, se está aqui 40 km por hora, a cada hora ele anda quanto? 40 km. E aí, se a velocidade dele não muda, se ela é uniforme, se é constante, se passou mais uma hora, ou seja, se passam 2 horas, quanto que ele vai percorrer? 80 km, ou seja, proporcionalmente, né? Então, se são 3 horas, então vai ser o quê? 120. Perceba que eu dupliquei aqui, eu dupliquei daqui para cá. Se eu tripliquei aqui, eu tripliquei daqui para cá, né? Multiplicou por 3, ok, pessoal? E velocidade relativa, o primeiro caso. Mesma direção e sentido. Vamos lá. Mesma direção e sentido. Você tem 2 carros aí, 2 veículos que estão numa via, né, numa BR, ambos estão indo de cá para lá, um emparelhado com o outro. Estão na mesma direção e sentido. Se os 2 móveis estiverem movendo-se no mesmo sentido, o valor da velocidade relativa é dado pelo módulo da diferença entre o módulo das 2 velocidades escalares. Dessa forma, né, a minha velocidade relativa em módulo vai ser o módulo da velocidade do primeiro veículo, posso chamar de A, menos o módulo do segundo veículo, que eu posso chamar de B. Segundo caso, se estiver acontecendo, eles estiverem atravessando, aqui ó, em sentidos diferentes, né, direção igual, mas sentido diferente, ó, um vai daqui para lá, o outro vem de lá para cá. O que vai acontecer? É a mesma direção e sentido oposto. Se 2 móveis estiverem andando em sentidos contrários, o valor absoluto da velocidade relativa é dado pela soma dos módulos das 2 velocidades escalares. Assim, a velocidade relativa vai ser a soma dos módulos. É o módulo da velocidade de um mais o módulo da velocidade do outro. Dois carros A e B, vamos ao exemplo, deslocam-se em uma estrada plana e reta, em sentidos contrários. O carro A desenvolve uma velocidade de 80 km por hora. O carro B desenvolve uma velocidade também de 80 km por hora. A distância entre A e B está variando? 2. Para um observador em A, o carro B está parado ou em movimento? Então vamos lá, a distância entre A e B está variando? Os 2 carros possuem a mesma velocidade, mas como se movimentam em sentidos contrários, a distância entre os 2 naturalmente está variando, né? Uma distância que está diminuindo. Para o observador em A, o carro B está parado ou em movimento? Vamos lá. Naturalmente, né? Ele está em A aqui, o observador, em B está aqui, estão em sentidos contrários, então sim, olha só o que vai acontecer. A velocidade relativa do primeiro, né? Mais a velocidade relativa do segundo, ele vai ter o quê? 120 km por hora, né? A soma das 2 velocidades, 120 km por hora. Para o observador em A, o carro B, sim, está em movimento. Quando utilizamos regras matemáticas na resolução das equações, é necessário que as medidas tenham as mesmas unidades. Portanto, precisamos transformar as unidades. Para aprender a transformar, né, as unidades em quilômetros por hora e metros por segundo. Então vamos lá. 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos. Então 1 km por hora, eu vou pegar 1.000 metros e dividir por 3.600, obtendo assim 10 sobre 36, que eu posso dividir ambos por 10 e obter que 1 km por hora equivale a 1 metro para 3,6 segundos. Se eu multiplicar cruzado, né, meios e extremos, eu vou ter que 3,6 km por hora equivale a 1 metro por segundo. Logo, esse daí pode ser o meu fator de conversão. Ou ainda eu posso escrever assim, 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Então tá fácil. Converter quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Converter metro por segundo para quilômetro por hora, multiplicar por 3,6. Um exemplo simples, 90 km por hora dá quantos metros por segundo? Pega 90, divide para 3,6, obtém aí 25 metros por segundo. 10 metros por segundo em quilômetro por hora dá quanto? Aí é o contrário, né? Então eu vou ter que pegar 10, multiplico por 3,6, obtenho 36 quilômetros por hora, ok? Então assim, é uma regrinha, né, muito simples para o fator de conversão. Ou seja, basta ficar atento se ele está em metro por segundo, quilômetro por hora, e o fator de conversão é o 3,6. Bom, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.